que é professor de Direito Processual da FAT, Faculdade Anísio Teixeira, porque ele foi um dos profissionais do direito, dos operadores do direito, e um professor aplicadíssimo, né, mais reconhecido, um dos mais reconhecidos professores dessa área em Feira de Santana, que teve a curiosidade de ler o processo de Lula inteirinho. E eu vou saber dele quais são os detalhes desse processo, o que ele achou da decisão final de Sérgio Moro e depois a decisão da 8ª turma do TRF4, da 4ª região, que condenou Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 1 mês de cadeia. Bom dia, doutor Agimeiro. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvinte de Feira de Santana. É um prazer estar aqui, né, trazendo as informações necessárias ao ouvinte daqui do programa Bom Dia Feira. E estou aqui à disposição, né, de todos, para as dúvidas, né, e tentar trazer informação e dar maior credibilidade ao programa, que realmente já é bastante reconhecido em nossa região. O que o senhor achou de curioso, né, que o senhor leu o processo todo, do que está dentro ou do que está fora dos princípios legais do Código de Processo Penal? Bem, de fazer e tecer qualquer comentário a respeito de um processo que trouxe comoção, né, nacional, interesse da imprensa, vou trazer aqui 2 aspectos antes de iniciar. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que não tenho posição política nenhuma a respeito deste ou daquela pessoa que está envolvida no julgamento, no caso, o ex-presidente Lula. Ressaltando até, inclusive, se me permitirem, nem neles eu voto, né? Nunca votei no PT. Segundo lugar, que eu sou professor de processo, né? Não sou militante na área criminal, mas por um dever profissional eu tenho que ficar antenado com essas repercussões processuais que está envolvendo o país, a política, e eu, por uma necessidade profissional, como você bem disse, né, na condição de professor de processo, ter acesso a ele e lê-lo, né, com cuidado e com atenção. E respondendo a sua pergunta, né, indo direto ao que disse, trazendo esses 2 esclarecimentos, né, a minha preocupação é técnica, né? Não me importa quem está sendo lá julgado ou não, podia ser Lula, podia ser o prefeito de Feira, seja lá quem fosse. A minha preocupação é técnica. A respeito do processo, da forma como foi conduzida, né, isto aqui é uma posição pessoal, né, de nenhum afrontamento à justiça, que fique também isso bem claro, não se trata de um afrontamento, mas do ponto de vista técnico, né, o processo é fraco, a sentença é ruim e o acórdão pior ainda, né, porque foge a todo e qualquer parâmetro processual, né, que se é ensinado nas instituições de ensino superior na faculdade, inclusive por mim, como também do ponto de vista legal. Né? Como você bem disse, eu tive que, depois de tantos comentários, tanta gente falando bobagem, inclusive profissionais de direito, né, do achismo disso, sem ler, muitas vezes, sem entender muitas vezes as teorias jurídicas levantadas dentro do processo, né, que, né, trazem opiniões das mais diversas, geralmente a grande maioria das opiniões mostradas, e olha que estão lindo muita coisa, de gente do sul do país, de grandes professores, mas sem sombra de dúvida, no meio acadêmico, né, isso afirma com certeza, deixando de lado as paixões políticas, seja favoráveis ou contrárias, né, as posições políticas do condenado, no caso o ex-presidente Lula, né, há sim uma posição bem definida de que o problema não é o processo de Lula. O problema é o resultado disso aí aos outros jurisdicionados. O que são jurisdicionados? Aquelas pessoas que mais tarde se depararão com a justiça em situações semelhantes que serão condenadas, e eu afirmo aqui categoricamente, sem sombra de dúvida, isso não é uma posição política, foi uma condenação sem prova. Tecnicamente, sim. Li o processo todo. Né? E não é, tá no acesso à internet para quem quiser ver. Põe lá, processo de Lula, sentença de Lula. É preciso, primeiramente, paciência, porque só a sentença tem 216 páginas. As alegações finais... Quantas páginas tem a sentença? 216. A de Moro. A de Moro. As alegações finais, que é aquela fase posterior, né, as declarações ao vídeo testemunha do Ministério Público, tem 316. Né? Então, né, o que está lá, do ponto de vista técnico, né, sem sombra de dúvida,
existem algumas falhas. Repito, isso não se trata de uma opinião, né? Isso se trata de uma análise técnica que eu vi. Levanto algumas teorias, né? Umas coisas meio interessantes, porque qual é o tripé da acusação do Ministério Público? 3 contratos celebrados com a Petrobras, que o resultado desses contratos celebrados com a Petrobras gerariam, certo, um benefício em favor do presidente Lula a respeito do apartamento do triplex, ou triplex, como chamam lá no Guarujá, né? E a sentença não é baseada nisto. Né? E o interessante é que, uma vez proposta a denúncia pelo Ministério Público Federal, quando ela foi proposta, né, e que foi feita toda a instrução processual, ouvidas as partes, testemunhas, né? Vocês terem ideia, foram pedidos aí aos exageros técnicos também, né? Quase 200 testemunhas foram pedidas pelo presidente Lula, ex-presidente Lula. Obviamente, com muita precisão, apesar, certo? Isso aqui, né? Digo, sem sombra de dúvida, de alguns erros técnicos apresentados ali, mas isso faz parte do jogo, é um processo, né? O processo tem erros e acertos, e você observa lá que, quando saiu a sentença, houve os chamados embargos de declaração, que, né, eu vejo na televisão, pessoas falam. Outro dia, dei muita risada, teve um jornalista de um canal de televisão, né, um canal fechado, que foi questionado sobre o que era embargo de declaração. Ele falou, inclusive, até do jogo do dia, certo? Do Flamengo que ele torcia, mas ele não explicou o que era embargo de declaração. Né? Ele soltou umas pedradas lá, que é nada mais do que esclarecer na sentença aquilo que ficou obscuro, houve alguma contradição, alguma omissão por parte do juiz. E o juiz, no próprio embargo de declaração, né, o Sérgio Moro, disse que em nenhum momento no processo ele efetivamente enfrenta essa questão. Ou seja, se você faz uma acusação do Ministério Público baseada em 3 situações, em 3 contratos, em que eles pedem uma pena para cada um desses contratos aos envolvidos nos casos de lavagem de dinheiro e corrupção, e ele nos embargos de declaração diz que, quando ele se manifesta acerca da sentença, diz que ele não houve, né? Ele não enfrentou, em nenhum momento da sentença ele fala sobre isso, então sobre o que ele está sendo condenado? Aí as pessoas, né, confundem, porque fica bem esclarecido. Né? Você tem provas e tem provas indiciárias. Né? Se você, o ouvinte estiver aí, né, em casa com a internet, lá, vai lá e olha o artigo 239 do Código de Processo Penal, que dá a definição do que seja prova indiciária. Né? Que é aquele tipo de prova, certo? Que tem revestido de alguns elementos, mas que não necessariamente, havendo uma prova, né, se utiliza a indiciária. E aí o Ministério Público, né, Federal, né, com todo respeito, né, o nível deles é muito bom, alto, eles são extremamente competentes, né, não leva em consideração, né, esses argumentos, né, jurídicos, né, e pede a condenação e vai adiante. O recurso apresentado, né, pelos advogados bate nessa tecla. E se você pegar a sentença, que está aí na internet, veja lá no item 810 da sentença, onde tem uma coisa extremamente curiosa e exótica no mundo do direito. Ou seja, você pode ser dono de um imóvel na esfera civil e não ser na esfera penal. Ou seja, eu desconheço isso. Né? Eu aprendo na faculdade, quando eu estudei, e quando eu leciono, né, que propriedade, né, ela é uma só, seja na esfera penal, civil. O juiz diz textualmente, o Sérgio Moro, chega lá, pega na sentença de 810. O que é que diz o seguinte? Não há prova de que o imóvel pertence diretamente ao presidente Lula. Eu sei que é dele, o mundo todo sabe que é dele, mas num processo é preciso que você prove de que ele seja proprietário deste bem. E não tem nos autos do processo isso. Não tem. E o fato de não ter, certo, traz um precedente extremamente perigoso. Porque o processo dele lá, né, está muito bem visto, lido, comentado, bem ou mal, né? Mas a minha preocupação é com o que vai acontecer com as outras pessoas que se encontrarem numa situação como esta, de ser condenado sem prova. Então temos que pôr os pingos nos is, certo? Que é uma certa idolatria à Lava Jato. A Lava Jato, sim, teve, né, acertos, certo? Importantes, mas não é a salvação do Brasil. O Moro, com todo o respeito que eu tenho a ele, a sentença dele é fraca. O fato de ter 210 páginas, 216 para ser mais preciso, não quer dizer qualidade técnica. Né? Eu vejo que alguns devem estar gritando, mas quem é você para dizer que um juiz, certo, renomado, não sei o quê,
Argemiro Nascimento, advogado por 27 anos de profissão e que estuda. Eu tenho um defeito, né? Sou que nem a Ofélia, aquele programa da Rede Globo. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Eu li. Eu li, certo? E quem leu e tem um mínimo de conhecimento de direito sabe que aquilo ali é um absurdo. Olha, estou dizendo, não estou defendendo o presidente Lula, em hipótese nenhuma. Né? Repito, nem voto nele, nunca votei. Mas eu tenho um dever profissional. Eu me sinto incomodado, certo? Que muitas vezes profissionais e parte da imprensa levam em consideração as coisas que saem dali. Né? Está errado o processo. A decisão do tribunal lá em cima, a do Gabão, é horrível. É péssima aquela decisão. Né? É um samba do crioulo doido, se me permite dizer. Estou dizendo aqui uma crítica à sentença. É uma crítica, é um debate intelectual. Eu, na condição de advogado, e antes de ser advogado como cidadão, tenho sim o direito de comentar as decisões judiciais. As decisões judiciais devem ser comentadas, cumpridas fielmente da forma como saiu ali. Mas o direito, todos nós, como cidadão brasileiro, numa sentença exarada por um juiz, exarada assinada, exposta, é de fazer uma crítica construtiva. Né? Nada aqui de depor contra o judiciário, que o judiciário é isso e aquilo, não. Em hipótese nenhuma. Né? Aqui não está ninguém falando mal do judiciário, nem falando mal do juiz. Mas eu tenho a liberdade, todos nós temos a liberdade de concordar ou discordar. Concordando ou discordando com embasamento. Né? Com fundamento. Apenas na base do achismo ou da militância política, favor ou contrária, não é um bom caminho. Né? Não é um bom caminho. Numa situação desta semelhante, em outro qualquer país democrático, civilizado, não aconteceria. Em hipótese nenhuma. Então, o aspecto exótico é esse. E outra coisa interessante, certo? Que está lá nas alegações finais do Ministério Público, esse arrazoado de 336 páginas, que também está aí na internet para quem quiser ler, ele me traz umas teorias exóticas que não são aplicadas no nosso ordenamento jurídico. Né? O teorema de Bayes, né? O explacionismo, né? Depois, né, os alunos meus, mais tarde, se quiserem saber, eu já expliquei isso, que são teoremas em que você aplica uma fórmula matemática, ou seja, um dado estatístico, uma fórmula, é uma fórmula mesmo, em que se botar se você trouxer as variáveis naquelas fórmulas, todo mundo ali é culpado. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Né? E eu que estou dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Né? Qualquer advogado que tenha lido sabe do que eu estou falando. Né? Sabe o que eu estou dizendo. Né? Então são coisas exóticas que são trazidas ao processo. E nada mais exótico do que isso dizer que você, na esfera penal, você não é dono do imóvel, mas na esfera civil você é dono do imóvel. Ué. Não é disso, não é gente que milita, que não é que e a gente, eu tenho dito o seguinte, desde que a gente usa, você só é dono do imóvel se você tiver ele registrado em seu nome. Agora, a teoria, essa chamada teoria do fato, que teria sido adotada nesse processo, ela tem prosperidade de fato, doutor Admiro? O que é a teoria do domínio do fato? De Hoxie, de um escritor alemão, um jurista alemão. Né? Teoria do domínio do fato. Primeiramente, fica esclarecido que isso foi utilizado no mensalão, né? Para o ministro Joaquim Barbosa, certo? Trouxe. O que é que significa a teoria do domínio do fato? Só para esclarecer o público, né? O que é que ele entende do que seja isso. Ou seja, a pessoa não participou diretamente, né, da ação criminosa, mas coordenou, orientou, esteve distante e obteve o benefício em razão daquilo. A princípio, basta estudar, né, que às vezes tem professores que estudam, mas às vezes não vai a fundo. A teoria do domínio do fato, ela era da esfera do direito administrativo, que foi trazido depois para o direito penal. E a sua origem, certo, remonta ao período de Hitler na Alemanha. Né? E Klaus Hoxie, né, que escreveu a teoria do domínio do fato, né, trouxe isso para a luz, né, da sua teoria em 1960, 62 por aí, e aí utilizaram na esfera penal. Ou seja, aquilo, a pessoa, né, o agente, né, como diz a legislação, ele não participa diretamente do fato delituoso, mas ele coordena, ele orienta, ele manda fazer. Então, ele é sim um agente culposo. No nosso ordenamento jurídico, né, foi trazido isso pelo Supremo Tribunal Federal, né, com mais ênfase no processo do mensalão, ele não vejo com bons olhos isso, porque o nosso ordenamento, né, ele
não prevê, na sua essência, a aplicação da teoria do domínio do fato. Eu sei que os colegas que estão ouvindo aí, que são advogados, devem estar tudo esperneando, gritando, não sei o quê, dizendo, mas já é conhecido, já foi usado, não sei o quê. Mas eu pegar o histórico do Supremo, né, foi muito pouco utilizado, e às vezes não com a profundidade que deveria ter sido usado. Eu, particularmente, né, a teoria, né, é bem escrita, eu acho que deve ser utilizada de uma forma mais aprofundada. Certo? Essa teoria chama de... Não sei se o espectador, né, o ouvinte, entendeu que o benefício de forma direta estaria pela teoria do domínio do fato, sendo também um agente a ser punido pelo Estado. O Elson Lapondé tem uma intervenção aqui. Ok, Dilson, temos, na verdade, várias intervenções via WhatsApp do nosso Bom Dia Feira, 992462175, 992462175. Eu vou começar com uma intervenção de áudio enviada por um dos nossos ouvintes. Peraí. Vamos lá? Aqui no nosso Bom Dia Feira. Da sua equipe, eu gostaria de perguntar ao professor de processo de que forma, quais são as provas. Então, a coisa deve ser vista também por esse ângulo, né? Ele está olhando só pelo fato de existir uma prova documental, coisa que não vai haver nesse tipo de crime, nessa peculiaridade desse crime, não é? E se realmente tudo isso que ele está falando é verdade com relação ao processo de Lula, então Lula tem que dormir tranquilo, porque isso vai ser derrubado no STJ. Mas me admira bastante, né, ter já também ouvido opiniões de juristas renomados, inclusive juízes e doutrinadores, alegando que o processo de Moura é perfeito. Então, se o erro está na prova material, como se vai condenar alguém que cometa crime, esse tipo de crime dessa natureza, sem que essa prova realmente exista? Porque não vai existir nunca. Quem está preocupado em lavar dinheiro não vai colocar nada em seu nome. Não é? E tanta visita de Lula ao prédio, de mulher de Lula ao prédio em reforma, a coincidência dos móveis do apartamento com os móveis da chácara, não é? O próprio dono da construtora e os diretores estarem na construção com ele, isso não é um indício muito forte? 992462175, 992462175. Eu aproveito para solicitar aos ouvintes que encaminhem áudios menores, áudios de aproximadamente 1 minuto, já que temos várias intervenções. Vamos fazer no pacote aqui, Dilson, outras intervenções? Doutor Argemiro, pode anotar? Anota na cabeça. A sua cabeça funciona bem, né? Funciona. Então vamos lá. O Nivaldo Vieira está parabenizando a presença do Dr. Argemiro conosco e dizendo parabéns, Dilson, por trazer essa aula do Dr. Argemiro para o Bom Dia Feira. Outra pergunta, bom dia, Dilson, bom dia a todos do Bom Dia Feira. Gostaria de saber se o Dr. Argemiro acha que essa condenação do ex-presidente Lula foi manobra política. Mais uma intervenção, essa daqui, Dilson, o Helson transfere para você, ele diz: eita, Dilson, que tristeza para você essa entrevista, hein? O cara foi condenado sem prova, diz o Helson. Silvimar Charles, bom dia a todos, gostaria de parabenizar o programa pelo convite ao professor Argemiro, por gentileza, perguntem a ele se a condenação de Lula foi uma condenação forçada e se na convicção dele o sítio e o triplex é de Lula. Enfim, são algumas das intervenções. Tem mais um aqui, somente para a gente arrematar, do nosso ouvinte aqui do Bom Dia Feira, o César. Ele diz o seguinte: boa reportagem, essa com o professor de Direito. O programa está de parabéns. Temos que separar as militâncias e paixões políticas. A justiça deve ser imparcial. Bom dia. Obrigado ao César, que também participa conosco aqui. 992462175, 992462175. Dilson, professor Argemiro. Professor Argemiro. Bem, fico feliz, né? Que as perguntas, né, interessantes, né? Essa primeira aí do áudio que saiu é uma prova de que as pessoas se interessam pelo tema, né? É interessante. Eu não sei se ele pegou o início, né, da minha fala, quando eu trouxe aqui, né, de que eu me ative ao que está no processo, no que está da denúncia. E eu cheguei a afirmar aqui
que eu sei, você sabe, o ouvinte sabe, o Dilson sabe, todos que estão aqui presentes, que o apartamento pertence a ele. Mas onde é que está a prova disso? Obviamente que quem comete crime de corrupção e lavagem de dinheiro não emite recibo. Né? Ele não emite recibo. Eu recebi tanto, certo? Como propina. É óbvio que isso não vai encontrar. Essa prova material não vai ser encontrada. Óbvio. Né? Mas nós temos mecanismos legais, certo? Que podem trazer a prova. E isso não está nos autos do processo. Você não encontra. O que é que baseia a denúncia do Ministério Público? Repito, de 3 contratos celebrados pela Petrobras, e que desses contratos celebrados junto com a Petrobras, com os envolvidos, traria benefícios financeiros aos envolvidos. A sentença do juiz, ele não enfrenta essa questão. Está lá, para quem quiser ler. Você pega, não precisa ler toda a sentença. A denúncia, que é pequena, são poucas páginas, você pega a denúncia e pega a parte final da sentença. Você confrontando uma com outra, certo? Você vai encontrar. Quando o ouvinte disse que ouviu de outros juristas, né, juízes e tudo, eu trago a máxima aqui de Guimarães Rosa, né, no livro Grande Sertão Veredas, quando ele dizia: pão ou pães é uma questão de opiniões. Né? Você pode ter opinião a favor ou contra, mas a minha posição aqui ela é técnica, de análise do processo. Né? De você observar e olhar lá e ver. A denúncia se baseia nisto, a sentença não enfrenta a questão, ele confirma no embargo da declaração, e quando chega no tribunal, né, os desembargadores, em vez de julgarem, o Gabão faz um proselitismo político imenso de lava-jato, isso, né, que é isso, é aquilo, é importante e tal. Sim, ela é importante, sim. Certo? Corrupto tem que ir para a cadeia mesmo. Certo? Esse pessoal tem que ir para a cadeia, aqueles que cometem crimes nessa ordem. Mas que sejam julgados nos limites e nos parâmetros que nós temos na nossa legislação. Né? Não ficar buscando teorias exóticas, coisas estranhas ao nosso ordenamento jurídico, como fundamento, né, para se pautar uma sentença. Né? Pautar uma sentença. Como eu disse, né, você não vai encontrar no processo, certo? Prova efetiva de que aquele imóvel é dele, né, que o apartamento é dele. Né? Efetivamente você não vai encontrar. Mas, certo? Você tem as chamadas provas diretas e a prova indiciária. Né? E lá está o conjunto probatório daquilo ali. O julgamento, certo? Ele não foi político. Né? Eu não vejo, certo? O judiciário não se submete a esse tipo de coisa, certo? Pelas pessoas envolvidas que tem. Mas a postura dos que estão atuando no processo é política. Né? O Ministério Público, que muitas vezes fala demais, que dá entrevista demais, que dá opinião sobre a conduta do Congresso Nacional. Se esquecem que o Ministério Público, seja ele Estado ou federal, é uma atividade de Estado importantíssima, crucial para qualquer democracia. E muitas vezes a gente encontra um ou outro, olha, eu estou fazendo críticas, certo, ao Ministério Público, né? Mas algumas condutas, né, de que não se deva, certo, fazer comentários políticos, dizer que o Congresso é isso, o Congresso é aquilo. Não. Se paute na sua atividade, até porque a responsabilidade do membro do Ministério Público é impressionante, certo? É importantíssimo. Mas você ficar daí fazendo ilações políticas, muitas vezes pode querer ter a boa vontade de tentar levar as coisas de forma política correta, mas na verdade tem uma repercussão ruim. Né? Não é por aí que se faz. Né? Não vejo, em hipótese nenhuma, julgamento político do presidente Lula, em hipótese nenhuma. Certo? Né? Apenas o que me preocupa é que, da forma como foi conduzida, não vai dar em boa coisa. O que eu posso entender da sua fala é o seguinte, é que, embora na nossa convicção o Lula seja efetivamente o dono do apartamento, né? Mas tecnicamente, do ponto de vista processual, que na justiça a gente sabe que o que vale é prova, não é verdade? Ele pode ser condenado pela justiça divina, ele pode ser condenado pela justiça popular, mas ele não poderia ser condenado dentro dessa situação pela justiça dos homens oficial desse país. Eu me recordo, viu, doutor Argemiro, eu era estudante de Direito, isso nos anos 80, 70, melhor dizendo, eu já tenho quase anos 70, porque eu já vou para 38 anos, sei lá, de formado. Eu tenho 27. Hein? Eu tenho 27. Você tem 27.
né? Mas eu nunca fui professor. Muito cedo. Eu nunca fui professor de direito como o senhor. E eu confesso ao senhor que eu tenho uma frustração. Duas frustrações que eu tenho. Não saber tocar violão, aliás, não saber tocar instrumento nenhum e não ter sido professor. Mas dá tempo ainda. Mas o tempo está passando. Ainda bem, eu era estudante de Direito na Universidade Católica e na época nós tínhamos uma cadeira chamada Prática de Direito. Eu também ensino. Tinha que participar das audiências e ainda levar a carteirinha para o juiz assinar na nossa carteira da OAB, aquele livrinho. O juiz, azul. Não é? A cadeirinha azul. O juiz, a minha já era vermelhinha. O juiz dá o atestado de que compareceu à audiência. Então, eu cheguei numa determinada audiência de instrução, o juiz que estava era um juiz até que atuou em feira, tem até nome de rua dele aqui, um juiz negro, eu não me recordo o nome dele nos anos 60, começo dos anos 70, eu não me recordo agora bem o nome dele. Eu me recordo de duas coisas, que estavam sentados na mesa de audiência, de um lado um advogado, senhor bem já velhinho, que eu digo naquela época ele tinha seus 70 anos aproximadamente, e um advogado jovem, com seus 27, 28 anos, e a causa dizia respeito a uma servidão de passagem de uma determinada fazenda. O réu da ação, o autor não me lembro do nome, o réu era o senhor João Barradas Carneiro, que eu não sabia que aquele Barradas Carneiro era o pai de Dona Ieda Barradas, sogro do futuro, na época, governador João Duval. João Duval ainda não era governador. A audiência foi se desenrolando, o advogado, o autor, muito falante, levou testemunhas, ouviu todas as testemunhas, o juiz perguntava ao advogado do outro lado, doutor, tem pergunta? Ele não, excelência. Aí perguntava o advogado do autor, tem pergunta? Tem, sim, senhor. Aí o cara perguntava e aquele trâmite de audiência. Depois voltava, doutor, o senhor tem pergunta? Advogado do réu, não tenho pergunta. Aí eu cá comigo, poxa, que advogado mequetrefe. Poxa, o outro pergunta, ele tem pergunta, ele tem. Perguntou ao advogado, não tem. E terminou a audiência demorou, a audiência começou às 3 da tarde para terminar às 6 da tarde. E no fim o juiz me agradeceu pela presença e tal. Aí ele sempre, olha, os estagiários aqui, aquela coisa toda, né? Correto. A gente se lembra. Aí tudo bem, terminou a audiência, aí eu saí dali e disse, poxa vida, aquele advogado jovem ganhou essa audiência, ganhou esse processo de cabo a rabo. Aí eu fui embora, tal. Passado um tempo depois, eu voltei ao fórum para saber o resultado daquela ação e peguei a sentença. Quando eu peguei a sentença, era o seguinte, eu não sabia que aquele advogado era o senhor José Americano da Costa. Eu também, a minha ignorância, eu não sabia que era um dos mais famosos advogados da Bahia, Americano da Costa. Também professor. Tinha um escritório na Cidade Baixa. Não é isso? O cliente dele era o senhor João Barradas Carneiro. E aí quando eu fui ler a sentença tratava de uma servidão em que o autor era herdeiro de um senhor falecido e ele contestava que ali era uma invasão de terras do senhor Barradas. Aí quando tinha no processo simplesmente um pedacinho de papel de carteira de cigarro. Você lembra das carteiras de cigarro? Tinha ela laminada de um lado de papel. Era o falecido, letra dele, teria sido periciada aquela letra dele no processo, a perícia tinha sido feita antes, dizendo que ele autorizando o senhor Barradas a abrir uma estrada para passar para a fazenda dele, que estava autorizado a fazer, e aquilo decorreu o tempo e virou uma certidão de passagem. Aí o juiz simplesmente disse o seguinte, a prova material está constituída nos autos. Nem as testemunhas derrubaram aquela prova. Nem as testemunhas derrubaram aquela prova. Então o processo se resumiu naquele pedacinho de papel de carteira de cigarro. Por isso que se perguntava ao advogado, o senhor tem alguma coisa produzida? Tem pergunta? Não, porque tudo que ele tinha era aquele pedaço de papel, aquela prova material, e estava nos autos do processo. Aí eu voltei e comentei com o meu professor de processo, ele disse, Dilson, em direito é isso, é prova. Direito chama-se rigorosamente prova. Não tem prova,
você pode ser culpado ou inocente, não importa, para a opinião pública e para outros procedimentos. Mas em direito, num processo judicial, É fundamental. a prova é a rainha, como diz, e o documento é a rainha das provas. Não é verdade? Então, e até tem um jargão de um jurista, não me recordo bem, quando fala sobre testemunha. Testemunha é a prostituta das provas. Não é verdade? Você lembra quem é esse autor? Não. Não. É um baiano, me lembro bem. Se ele dizia, olha, a testemunha é a prostituta das provas, porque a rainha das provas é o documento. Bom, então, me parece que o que você quis dizer foi exatamente isso, né? Do ponto de vista técnico. E ele vai ser preso. Ele vai ser preso, Claro, vocês não têm dúvida. Ele vai ser preso, mas a prisão dele vai durar coisa de poucos dias. É. Porque eles entraram com habeas corpus preventivo, né? Entraram com habeas corpus preventivo. E a dosimetria da pena, 12 anos e um mês? Aumentaram a pena, né? 12 anos e um mês, né? Porque o desembargador entendeu que alguns pontos não foram levados em consideração pelo juiz quando a prolação da sentença, e ele resolveu aumentar porque ele encontrou ali alguns agravantes, né? Que fez com que aumentasse a pena para 12 anos e um mês. Tem procedência de que se a pena fosse 12 anos Não. fechado, estaria isso, alcançado pela prescrição? Não. Porque as pessoas com mais de 70 anos de idade, a prescrição corre à metade. Ou seja, o que é prescrição? É o lapso de tempo, né, que é dado, que não foi oferecido, né, o processo. Então, se uma pessoa até os 70 anos tem 12 anos, ou hipótese, 10 anos de prescrição, nos casos das pessoas acima de 70, é contada a metade, 5 anos. Então não há procedência, não observei. E o crime teria quanto tempo? No caso, né, acima de 70, metade, né? Mas esse caso do Plex teria ocorrido quando? A prescrição? Sim. Não, teria começado quando para se contar essa prescrição pela metade? Do oferecimento da denúncia, do conhecimento do fato. Né? E não, então, está dentro do prazo prescricional. Tem mais uma pergunta, senhor Pondé? Temos aqui, é um questionamento feito pelo nosso amigo Carlos Henrique. Nessa linha de provas concretas, as condenações de Sérgio Cabral e Eduardo Cunha estão erradas? Ele questiona. Outra pergunta, professor Argemiro. Bom dia, se a questão é fazer justiça, por que até hoje os delatados com provas como José Serra, Rocha Loures, entre outros, estão soltos e sambando na nossa cara? O que o professor acha da conduta de Sérgio Moro em liberar áudio de uma presidenta da República? Exatamente o que diz aqui o ouvinte nesta mensagem enviada para o nosso WhatsApp. Outras mensagens parabenizando o programa, enfim, daqui a pouco a gente pode destacá-las também, mas os questionamentos feitos foram esses. Pois bem, como eu disse aí, né, vamos nos separar as coisas, né? Primeiro, né, a questão da liberação do áudio envolvendo a ex-presidente, né, que presidenta está errado, a ex-presidente Dilma Rousseff, estava errado. O juiz não poderia ter feito aquilo. Tanto que, à época, o Teori Zavascki, certo, deu uma reprimenda ao juiz, certo? E o próprio Moro, numa entrevista, o juiz dando entrevista, falando de um processo, né, disse que ele não disse que se equivocou, ele disse que se excedeu, né? Não demonstrou arrependimento. Porque, por ouvinte ficar entendido, né? As comunicações são invioláveis, né? As ligações telefônicas, correspondência, a não ser quando haja um motivo bem fundamentado, pode-se determinar a quebra desse sigilo. Não é? E da época, né, do telefonema, envolvendo o presidente da República, o juiz cá embaixo não teria competência para isso. Quem pode determinar é o Supremo Tribunal Federal. Então o juiz de primeiro grau, ele não teria competência para isso. Ele liberou e divulgou. Certo? Assim que liberou e divulgou. Ali há um erro, certo? Técnico grave. Certo? Numa situação de temperatura e pressão normais, o juiz deveria ter tido uma reprimenda maior. Mas como não estamos aí no base do oba-oba, que o Lava Jato, o Sérgio Moro é super-herói, né? A única reprimenda que houve foi do Teori Zavascki. Ele cometeu um erro gravíssimo. Né? O fato dos outros envolvidos, né, no processo são, no caso do Sérgio Cabral, essas coisas envolvidas, é um outro juiz, né, que eu chamo de Sérgio Moro II, que é o juiz do Rio de Janeiro, né, que tecnicamente é muito ruim. Estou dizendo aqui sem sombra de dúvida, muito ruim. Fica postando foto com fuzil na mão, certo? Tirando foto com Caetano Veloso, para cima e para baixo, mas, certo, né, a sua conduta no processo, não li todo, li alguns trechos, né, não vou ser leviano aqui,
né? O caminho escolhido por ele, ao que me parece, está correto. Né? Não vi nenhum. Há alguns equívocos ali de transferir o Sérgio Cabral para Curitiba, que parece que Curitiba tem o melhor presídio do mundo, que todo mundo tem que ir para lá, né? Só porque o outro está recebendo queijo, essas coisas, você despachava, determinando uma averiguação, mandando, certo, ver o que aconteceu, porque há privilégio dentro do governador, dentro do presídio. E as pessoas têm que lembrar o seguinte, né? Quer você goste ou não, se está preso um ex-governador. E ali dentro do presídio, você tem pessoas que não gostam do governador, que estão presas por causa dele. Bandidos de facções do Rio de Janeiro. E bandido do Rio de Janeiro, né, preso, né, aqueles traficantes, eles vão fazer qualquer coisa para intimidar o ex-governador. O fato de ele ser mandado para Curitiba, não vejo lá, né, tecnicamente, nada que justifique a sua transferência. É custo para o Estado, a viagem, passagem de avião, diária. Poderia ter relocado para ele para um outro presídio, dado, certo, uma averiguação, uma pesquisa, uma investigação, certo, do que estava realmente acontecendo, cortar os privilégios e encarcerá-lo definitivamente. Apesar de que a prisão, né, do Sérgio Cabral Dutra é preventiva. Certo? Aqui no Brasil a prisão preventiva se tornou definitiva. Certo? Né? Isso é um equívoco, né, muito grande. Como eu repito, o meu problema, a minha preocupação não são esses julgamentos dessas pessoas. É o desdobramento que isso vai ter para o cidadão. Você ficar preso preventivo. Olha o nome que dá a prisão preventiva. Ela tem um lapso de tempo. Ela não pode se perpetuar. Aí demoniza o pobre do Gilmar Mendes, dizendo que ele solta, né, dizendo que ele dá até apelidos a ele, né, leite magnésia, que prende e solta, certo? Essas coisas, o brasileiro é criativo nessas coisas. Mas se você atender e olhar tecnicamente o que está no processo, prisão preventiva, ela tem um lapso de tempo, solta o sujeito, por quê? Para evitar de que ele se enquadre naquela situação do 319, se não me engano, do Código de Processo Penal, né, da manutenção da prisão e aquelas situações. E se apresenta em nenhuma dessas situações. Ah, mas ele solto, certo? Com coleira, essas coisas, ele não vai continuar praticando delito. Lembre-se que ele está sendo julgado por cometimento de crimes que já ocorreram. Né? Então, ele solto, aqueles crimes que ele está sendo julgado não vai haver continuidade. Ele pode realizar novos crimes, que eu deduzo que não. Né? Uma pessoa que está sendo investigada com tornozeleira e tudo, não vai ter a pachorra de continuar delinquindo, até porque não tem mais condições para isso. E aí mantém o sujeito preso lá. E aí vem as delações, né? Falou das delações, né? Que é o Instituto do Direito Americano, né? Isso veio dos Estados Unidos, né? E lá é usado com muita parcimônia, não é? E o sujeito não é preso e depois oferece a delação. Né? Lá a delação é oferecida antes de ser preso. O que aconteceu agora com o Jorge Miller, né? Que não chegou nem sequer a ser preso. Não foi preso. Ele delata e não é preso. Aqui não. Aqui e depois parte para a delação premiada. Né? De que o sujeito vai abrir o bico e vai contar. E aí você tem uma situação meio esdrúxula, o sujeito preso, para diminuir a sua pena, obviamente, aí você vai, mas tem que provar, né, o que ele diz. Né? Os acatamentos das delações premiadas têm que ser provadas. Só para ilustrar, né? Quando Teori Zavascki, infelizmente, um grande jurista, tem 2 livros dele lá no escritório, faleceu, ele tinha da Odebrecht, acho que 72 delações premiadas para serem homologadas pelo Supremo. A ministra Carmen assumiu isso, né, esse negócio, e no fim de semana leu todos os 72 e aceitou. Desses 72 só virou até agora uma denúncia. Só virou uma denúncia. De 72 delações premiadas, certo? O pessoal acho que da Odebrecht, se não me engano, depois pode confirmar aí se é isso mesmo, da Odebrecht. Né, das 71 a 72 delações, apenas uma até agora virou inquérito. E as outras 70 estão aonde? Né? O que é que aconteceu? Né? Aí, para jogar para a plateia, uma população que exige a prática do combate à corrupção, né? Parte da imprensa desinformada, jornalista que não lê, que não estuda, né? Juristas movidos muitas vezes pelas paixões, sem separar as coisas, certo? Ler com o olho técnico, às vezes, né, ficam dando opiniões não muito consistentes. Mas eu estou tranquilo que essa é a minha, certo? Goste ou não. Goste ou não, mas é a minha, né? E como fica o senhor diante dessa... Eu vou fazer, como a gente aprende na faculdade, como eu ensino, é o chamado hard cases, né? Que é um método que é usado em Harvard de trazer... Hard cases é casos duros, né? Você trazer o caso, né, para ser discutido em sala de aula. No ambiente acadêmico, muitas vezes as paixões políticas elas afloram, né? Que é natural, não estou reprimindo aqui. Certo? E aí, às vezes, as pessoas ficam buscando argumentos jurídicos para fazer frente às suas paixões políticas.
Mas as paixões políticas, né, os posicionamentos políticos, eles se arrefecem quando você se depara com a situação doutrinária, legal, consistente. Né? Os alunos têm entendido, né, quando cito o caso, né, a ponto. Obviamente tem um e outro que discorda, né, mas eu digo a eles, olha, é uma posição sua, mas me diga o embasamento por que você está achando que é isto. Né? Se você não tem um embasamento, a sua opinião cai no vazio. Né? Precisa que você tenha consistência no que você fala. Estude, me traga um argumento definitivo. Então, eu levo esses casos para a sala de aula, a gente debate, discute, né? Faz audiências simuladas, né? Para ver que eles entendam. Não sei se estou atingindo o meu objetivo, né? Mas, né? Cumpri a minha missão, que é mostrar aquilo que eu aprendi com os meus professores, também estudando a católica, aquilo que eu aprendi, e aquilo que eu passo para eles, o certo, o correto. Eu não digo nem o certo nem o correto, né? Porque muitas vezes tem leis que são erradas, mas aquilo que está na lei, certo? Aquilo que está na doutrina. Né? Doutor Argemiro, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Bom Dia Feira. Eu, em outras oportunidades, estaremos aqui com o senhor. Eu agradeço a oportunidade, certo? Adilson, né? Por isso, né? O ouvinte que teve a paciência de me ouvir, certo? Agora de manhã cedo, eu agradeço. Estou sempre à disposição, né? Em breve estaremos aqui novamente.